Olá pessoal, então vamos embarcar aí na nossa última aula da série de inflamação, a parte 4. Depois, quem quiser interesse em paralelo, posso fazer uma aula sobre a interação de inflamação e neoplasia, como havia prometido. Mas por enquanto vamos terminar a inflamação e depois que a doutora Li vai finalizar com o processo de reparação, né, da pincelada final. Então, neste momento aqui, nessa altura do campeonato, né, todo mundo já está cansado de saber, né, o que é a inflamação? É uma resposta de tecidos vascularizados a infecções e também a tecidos lesados, né? Então, ele vai recrutar tanto células de defesa, né, os leucócitos, como moléculas de defesa também, né? E é essencial à sobrevivência. Então, em resumo, a inflamação é uma resposta de vasos e células de defesa, os leucócitos, tá? Então, nunca esqueçam disso. Não esqueça que sem a participação do vaso, né, principalmente a gente viu lá na inflamação aguda, na vasodilatação, não é possível a migração dos leucócitos. Então, lá do sistema imune, a gente também já está bem fixos na cabeça, diferenciar de inato e adaptativo, com seus respectivos componentes celulares e humorais, as barreiras físico e químicas também super importantes, as barreiras celulares que a gente discutiu, né? Esse gráfico tem que estar aí sempre na cabeça de vocês. Então, aquelas células da imunidade inata, praticamente, ou uma participação maior na inflamação aguda, as células da imunidade adaptativa, né, os linfócitos e macrófagos especialmente, e lembrar que o macrófago, e junto com a célula dendrítica, né, são aí o meio de campo, né, o Messi aí, ou o saudoso Maradona, apesar de que ele não passava muita bola, né. Então, juntando ele que faz esse meio de campo, elas que fazem esse meio de campo, ou a passagem de uma resposta muitas vezes mais eficiente, né? Então, aqui também a barra do tempo, e a gente sabe que tanto a gente já discutiu isso, né? Tanto a inflamação, a divisão em aguda e crônica, também o quesito temporal, também, por sorte nossa, né? Também equivale ao critério morfológico. Então, se a gente olha um sítio inflamado e vê bastante linfócito, a gente sabe que a gente está num contexto de inflamação crônica. Então, hoje a gente vai focar mais esse lado aqui, ó, na imunidade adquirida. Linfócito T, linfócito B, célula dendrítica ou outras apresentadoras de antígenos, especialmente o macrófago, né? E também de moléculas solúveis, falando aí dos anticorpos, as citocinas sempre presentes e as quimiocinas. Tá? Então, a gente sabe que tudo começa lá na inflamação aguda, que tem uma fase vascular iniciada, né? Porque aquelas células que vivem por ali, que fazem uma vasodilatação imediata, num primeiro momento local, aumentando a permeabilidade. A gente viu que essa vasodilatação e esse aumento de permeabilidade, num primeiro momento, é dado principalmente pela histamina e serotonina, né? Principalmente aí liberado por aqueles monócitos, macrófagos residentes e também os mastócitos, né, logo após uma agressão. E a gente já viu a consequência dessa vasodilatação, né, especialmente aí formando poros, né, um exudato, então tem leucócitos e proteínas, saem. Isso é extremamente importante saber diferenciar um exudato do transudato. Já exemplifiquei para vocês o impacto de observar se é um exudato ou transudato, né? Qual vai ser a sua atitude como médico, como intervir no paciente, se vai ter que fazer uma antibiótico terapia ou não, esse tipo de situação que é mais comum do que vocês imaginam. Então, tanto aqui o exemplo aqui mostrado por um neutrófilo, o macrófago também segue esse mesmo caminho. Então, o vaso vai estar dilatado, vai ter a marginação, né, que os leucócitos vão para a periferia. Então, vai ter primeiro lá a ligação fraca com as selectinas, depois a adesão ou ligação forte pelas integrinas, e aí com auxílio de outras proteínas, como o CD31, a gente faz a transmigração de APDS, chegando lá no sítio onde está, por exemplo, o micro-organismo, a bactéria. Então, todo esse exemplo a gente sempre fala no começo pelo neutrófilo, que é a primeira célula a chegar,
mas é óbvio que também serve para os outros leucócitos também, certo? Esse gráfico bem interessante, né, mostrando justamente isso, a transmigração, os neutrófilos passando a barreira e ganhando o interstício, né, aqui um vaso dilatado, cheio de hemácia, e aí os neutrófilos saindo do interior do vaso, indo para o interstício. A gente viu também aí na fase aguda todos os mediadores plasmáticos, as células envolvidas, os mediadores solúveis derivados de células, né? E aqui bem de forma resumida o que cada um deles faz. A gente também viu a ação desses mediadores, né? A histamina com pico já nos primeiros minutos, mas é um pico fugaz, né? A histamina ela tem um efeito efêmero e vai sendo trocada, principalmente a vasodilatação e a sustentação da vasodilatação, por outros fatores que a gente já discutiu também, né? Aquele gráfico bem interessante, a gente já falou, né? Vasodilatação no primeiro momento com histamina, depois com prostaglandina, né? Aumento da permeabilidade no primeiro momento histamina, depois serotonina, mais para frente ainda, né? Do ácido araquidônico, lá os leucotrienos e assim por diante, né? Então a gente vai mudando, apesar do efeito ser semelhante, a gente vai mudando o ator que está fazendo isso daí, né? O ator principal vai sendo trocado. Então, no primeiro momento, por exemplo, da vasodilatação histamina, depois prostaglandina. Mas o efeito é muito semelhante, que é a vasodilatação. Uma é mais sustentada e a outra é mais fugaz, né? Esse gráfico, já falei para vocês que ele também tem a sua importância, a sua relevância, né? Até a gente é um dos gráficos que nos ajuda quando a gente quer datear a morte de alguém, né? Principalmente no âmbito criminal, isso é extremamente importante. A gente pode pôr alguém de suspeito ou não, né? Dependendo de qual a data provável da morte, né? Mas então o primeiro efeito, edema, é a primeira coisa que acontece com a vasodilatação, né? Pela histamina, né? Então os gráficos aí são coincidentes da histamina com o edema, né? Então a primeira coisa que acontece é o extravasamento de líquido. Depois, entre aspas, o extravasamento de neutrófilos. Lembra, a primeira célula chegar com um pico de 24 horas. E depois, em 48 horas, a gente já tem um novo pico de outro tipo de célula, que é o macrófago, né? E como a gente já disse lá nos primeiros slides, é o macrófago que vai fazer aí o meio de campo com a inflamação crônica. Então, uma inflamação crônica ela não vai iniciar antes das 48 horas, né? Claro que ela não é absoluta após as 48 horas, mas antes disso, praticamente inexistente inflamação crônica. Esse aqui é aquele resumo bem amplo, até o reparo, que a gente já discutiu bastante. Hoje a gente vai focar mais aqui no macrófago e aqui abordar o comecinho aí do reparo. Então, a gente viu na última aula esses resultados, né, da inflamação aguda, que ele pode ter uma resolução, claro que tem que estar num ambiente favorável a isso. Qual é o ambiente favorável? Aquele ambiente que é povoado por células lábeis, né? Então, basicamente, aí de prontidão, as células epiteliais. Então, tudo que é epitélio, mucosa, tem chance de uma resolução ou uma regeneração muito próximo do completo, mas a gente viu na semana passada que tudo isso também depende do agente agressor, né? Por exemplo, se é um agente a gente fala supurativo, piogênico, né, que faz uma formação de abscesso, a gente já viu que inevitavelmente vai para um reparo, né, vai ter fibrose. Dependendo do agente ou da intensidade ou do tecido onde está ocorrendo aquela inflamação, vai ser um reparo por fibrose, né? Por exemplo, naqueles tecidos com células permanentes, né, miocárdio, né, músculo esquelético, sistema nervoso central, são os protótipos desse tipo de lesão, né? Então a gente vai direto para um reparo. E o tema de hoje, a progressão para a inflamação crônica, que invariavelmente vai levar a reparo, certo? Então aqui a gente já tem os marcos, ou já salienta o que tem a mais na inflamação crônica, né? Que é a angiogênese, ou seja, formação de vasos,
O infiltrado de células de defesa muda, que era praticamente na aguda de polimorfonucleares, né, em especial o neutrófilo, começa a ser de monomorfonucleares, então os monócitos, né, também macrófagos, mesma célula, a gente já vai entender a diferença, e os linfócitos, né, e depois plasmócito, enfim. E fibrose com cicatriz, né, a formação de tecido colágeno. Algumas doenças já se iniciam com um processo de inflamação crônica, em especial aquelas virais, né? As infecções virais têm uma parte de inflamação aguda muito efêmera. E aquelas doenças autoimunes, apesar de insidiosas, também na prática o efeito é como se ela partisse já de uma inflamação crônica. O outro nome de inflamação crônica é fase proliferativa, ou seja, como o próprio nome diz, as coisas vão se proliferar, vão aumentar, né? Não é só destruição como na aguda. Então, o que a gente pode afirmar que existe na inflamação crônica, né? Claro, ainda persiste aquelas alterações agudas, é a base. O que são essas alterações básicas, né? A vasodilatação com congestão, aumento da permeabilidade vascular e o exudato inflamatório, né? Então, isso persiste da inflamação aguda, até porque é o mesmo caminho que o macrófago toma junto com o neutrófilo para chegar no sítio inflamado. E aí a gente tem a fase proliferativa, também chamada produtiva em si, que é a nova formação de vasos, então neoformação vascular, proliferação, né? Aumento do número na região de linfócitos e monócitos, e já vai tendo o quê? A deposição de tecido conjuntivo, né? Formando uma fibrose. Até porque a gente vai ver que para a formação de vasos, né, eu preciso ter uma sustentação. Então, ao mesmo tempo, eu tenho já a formação de colágeno, né? Porque a gente vai ter a ativação do fibroblastos, né? Porque todo esse conjunto, né? Tudo isso aqui, neovascularização, proliferação de linfócitos e monócitos e o tecido conjuntivo, tudo isso é chamado de tecido de granulação, que é aquela, se a gente voltar na aula anterior, é aquela terceira porção de uma lesão ulcerada, né? Aquele tecido de proliferação que vai dar uma sustentação e nutrição, já que ele tem novos vasos, para as células ali, né? Fazer um processo de reparo ou regeneração. Então, para ter uma ideia, para não ficar tão distante assim da parte clínica, sabe quando a gente rala a pele e fica depois aquele tecidinho meio avermelhado, às vezes parecendo, entre aspas, aí babando, que na verdade é o exudato, né? Então esse tecidinho avermelhadinho, meio rosa, é o tecido de granulação. E especialmente quem faz cirurgia, está sempre de olho nesse tecido de granulação, porque ele quer ver esse tecido de granulação para saber que a cicatrização está evoluindo, está fazendo, está acontecendo. Como eu disse, algumas inflamações crônicas podem acontecer de forma lenta e com uma fase aguda muito efêmera, né? Principalmente as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, mas também a aterosclerose e tuberculose tem uma fase aguda muito não diagnosticada, a gente pode dizer assim. Então, o marco da inflamação crônica é que, olha só, eu tenho inflamação, dano do tecido e tentativas de reparo ao mesmo tempo. Então, eu estou lesando o tecido com os macrófagos, com a resposta inflamatória em si, e ao mesmo tempo eu já estou injetando tecido colágeno para tentar reparar. Claro que numa fase inicial vai predominar o dano tecidual, e numa fase final, principalmente depois que a gente eliminar o agente, né, o agente lesivo, vai perdurar o reparo, a fase final. Então, as causas de inflamações crônicas a gente acabou pontuando, mas então infecções persistentes, então aqueles micro-organismos difíceis de erradicar, a gente vai ver que esses micro-organismos fazem uma resposta específica chamando de granulomatosa, reação granulomatosa. As doenças imunomediadas, né, as doenças autoimunes,
E a exposição a agentes tóxicos prolongados, né? Então, sílica gerando a silicose, né? E na gordura, fatores endógenos, né? A aterosclerose extremamente predominante. Então, olhando para o desenho, né? A morfologia da inflamação crônica, eu tenho as células monomorfo-nucleares, que são então os macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Então, aqui representado, olha só, o macrófago tem um citoplasma amplo, o núcleo que às vezes tem uma forma de rim, mas nem sempre. O plasmócito tem um núcleo, nessa fotografia não está tão legal, mas a gente vai ver mais adiante outras, que ele fica com o núcleo em roda de carroça, ou sal e pimenta. Geralmente o núcleo fica rechaçado para uma das periferias, né? Tem um leve halo mais claro no início, assim por dizer, do citoplasma ao redor do núcleo, então um halo perinuclear mais claro. E os linfócitos, aquele pinguim de tinta azul, a gente praticamente não vê citoplasma, né? Então, junto com essas células monomorfas nucleares, a gente tem a destruição do tecido e a tentativa de cura. Esse aqui é o hallmark aí da inflamação crônica. Então, discutindo um pouquinho dos macrófagos, a gente viu lá pelo gráfico que lá com 48 horas já são as células predominantes, né? Eu já adiantei para vocês, chega nos locais, né, inflamados ou chega no local que tem micro-organismos pelas mesmas moléculas de adesão, praticamente pelos mesmos mediadores químicos e quimiotáticos. E os macrófagos eles podem, né, viver difusamente espalhado pelo tecido conjuntivo e às vezes é localizado e a gente vai dando um nome especial. Então no fígado, célula de Kupffer, nos pulmões, macrófagos alveolares, sistema nervoso micróglico, no osso osteoclasto, né, nos linfonodos de ossos sinusais e assim por diante. Então ele tem duas origens, né, da medula óssea, que vai ter uma célula tronco hematopoética, que vai ter a linhagem monocítica e primeiro a gente fala que os monócitos são aqueles macrófagos que estão dentro da corrente sanguínea. Quando ele vai para o tecido ou ele é ativado, ou ele sai do vaso e ele ganha o nome macrófago. A gente viu que alguns macrófagos teciduais ganham nomes diferentes. E a gente sabe que alguns desses macrófagos que são teciduais, eles vieram lá do saco vitelino, né? Com a célula progenitora do saco vitelino. Então aqui mostrando o monócito, né? Ultraestrutura, e o macrófago ativado, a gente vê que o citoplasma aí fica repleto de grânulos pré-formados e pós-formados. Então, na medula óssea, né, são criados, viram os monócitos, né, no sangue periférico, e no tecido, então, quando ele sai da corrente sanguínea, a gente chama ele de macrófago. Bom, numa inflamação de curta duração, né, uma inflamação aguda, lembra, mesmo com 48 horas, 2 dias, eles já são as células predominantes. Mas se a inflamação cessa, né, tem um curto período, esses macrófagos acabam desaparecendo, ou porque morrem, ou porque são reabsorvidos pelos vasos linfáticos. Diferente se eu tenho uma inflamação de longa duração, uma inflamação crônica, então, por fatores quimiotáticos e outros mediadores, são recrutados macrófagos. Eles ficam imobilizados no sentido de que não saem dessa região inflamada e entram em divisão. Então, o pool de macrófagos final só aumenta. Então, tem o recrutamento dos monócitos da circulação, então vai para o tecido chamado então, macrófago, há uma proliferação local, né, e eles não saem dali. Então, a tendência é ter cada vez mais macrófago num sítio de inflamação crônica. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas os macrófagos são ativados por N fatores, mas em especial também por linfócitos T, quando eles secretam o fator, o interferon gama, né? Então,
acaba ativando o macrófago. A gente já vai ver discutir isso aí. Então, a gente já viu que os macrófagos têm um arsenal de mediadores, né? Eles também são poderosos contra aliados, até porque eles fazem a fagocitose e apresentam para o linfócito T, né? E eles também acabam, né, com essa resposta inflamatória, ter a destruição do tecido, que a gente já viu que é uma das marcas da inflamação crônica, né? Tem inflamação crônica, teoricamente, vai ser por reparo, né? Uma regeneração já fica mais difícil. Os macrófagos conativados, ele tem duas vias, né? Uma via chamada clássica ou macrófago M1 é um macrófago que a gente fala que está ligado à lesão tecidual, porque ele vai realmente combater o patógeno, né? E aí todos os seus efeitos em cascata, né? Então vai levar uma lesão tecidual. E o macrófago M2, né, por via alternativa, é aquele macrófago do final, do reparo, né? Ele vai estar liberando fatores que estimulam o fibroblasto, por exemplo, a fazer colágeno e também outros mediadores que impedem a chegada de novas células inflamatórias. Então, o M2, mais relacionado ao fim do processo inflamatório, lá no reparo, e o M1 ao processo ativo de lesão, se é que a gente pode classificar assim. Então, a via clássica, como que eu ativo o macrófago M1, né, pela via clássica? A gente viu que o macrófago é uma célula do sistema inato, então ele tem aqueles receptores Toll-like, né? Então reconhece produtos microbianos, então os próprios produtos microbianos ativam o macrófago na via clássica, e o linfócito T também ativa um macrófago para a via M1, né? E o que essa via clássica faz, né? O que esses macrófagos M1 fazem? Secretam óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, então mantém a vasodilatação, radicais livres para tentar destruir os micro-organismos, mas também acaba destruindo tudo que está ao redor, né? E as enzimas lisossômicas também, tudo isso para tentar fazer uma ação antimicrobiana, né? Uma ação microbicida, mas é claro que vai afetar o tecido ao redor. Então ele também secreta interleucina 1, interleucina 12, interleucina 23, né, que funcionam também como outras quimiocinas para recrutar mais células inflamatórias. Então ele é a via clássica, a gente pode dizer que a via clássica M1 é pró-inflamatória. Já a via alternativa, M2, ela também é ativada por linfócito T, mas olha só, não por interferon gama, mas por outras interleucinas, como a interleucina 4 e a interleucina 13. Né? Então, quando ele secreta a interleucina 4 e a interleucina 13, ele vai ativar o macrófago para via alternativa, ou M2. E aí, o macrófago M2 secreta alguns fatores de crescimento, como o TGF-beta, a gente já vai ver mais para frente a função, mas praticamente cessando a inflamação, ligado diretamente ao reparo tecidual e fibrose, e também interleucina 10, né, junto também com TGF-beta, que fazem um efeito anti-inflamatório. Então, a grosso modo, a alternativa é uma via anti-inflamatória, no final, para cessar o processo. E a via M1 prolonga o processo, uma via pró-inflamatória. Então, a mesma célula, o mesmo macrófago, pode ter dois papéis. O que vai mudar? O microambiente que ele está instalado. Se ele está num microambiente que tem muito fator gama, interferon gama, ele vai se diferenciar na via M1. E o próprio interferon gama inibe a transformação ou a ativação para a via M2. Né? E a interleucina 13 e a interleucina 14 justamente o oposto. Né? Vai inibir a via M1 e vai fazer com que esse macrófago ative mais para a via M2. Então, o microambiente que está instalado naquela região quando o macrófago chega, né, quando ele é monócito na corrente sanguínea e vai para o tecido lesado, o microambiente que vai dizer para ele se ele vai ser ativado na via M1 ou se ele vai ser ativado na via M2.
Então a gente já viu, né, na via M1, interleucina 1, 12, a 1 é uma das que fazem mais febre, né? Uma via inflamatória, a gente viu que as enzimas secretárias, junto com o óxido nítrico e tal, têm ações microbicidas e acaba destruindo, levando a lesão tecidual. E o macrófago M2 relacionado ao reparo e à fibrose e cessar a resposta inflamatória. Esse gráfico um pouquinho mais completo, com outras interleucinas envolvidas, né, outras citocinas pró-inflamatórias na via M1, né, um pouquinho mais rico em detalhes, mas é a essência mesma, né? Os linfócitos, a gente sabe que eles são divididos em linfócito B e linfócitos T. Então, linfócito B relacionado à memória, né, de defesa, anticorpos, e o linfócito T de ataque, né, chamado também de linfócitos efetores. Ambos os linfócitos, né, até o linfócito NK, né, natural killer da imunidade inata, todos os linfócitos vêm lá do progenitor da medula óssea, né? Só que o linfócito T vai para o timo, né, onde ele vai sofrer maturação e vai se transformar em CD4 ou CD8, né? Também tem o T gama delta, que tem a outra ação efetora, e o linfócito B na própria medula óssea, depois ele vai sendo ativado, depois até ele pode virar o plasmócito, né? Que a gente sabe que secreta os anticorpos. E o linfócito NK também lá na medula óssea. Então, como é que os linfócitos chegam para um sítio inflamado? Né? Como é que eles são recrutados? Principalmente pelos macrófagos ativados, pelo fator de necrose tumoral, né? E pela interleucina 1. E, como já ficou claro nos outros slides, os linfócitos e os macrófagos ele tem uma via bidirecional de ativação. Né? A gente viu que o linfócito ativa o macrófago e o macrófago ativa o linfócito e recruta mais linfócito, e o linfócito recruta mais macrófago, e assim por diante. Então, o macrófago, quando ele secreta o fator de necrose tumoral, interleucina 1, recruta linfócitos. Ele expondo, né, quando ele fagocita para o linfócito T, vai soltar a interleucina 12, que acaba estimulando o linfócito T. E o linfócito T ativado secreta interferon gama, que ativa o macrófago. O macrófago chega, ativado, recruta e ativa o linfócito. Linfócito ativado, recruta macrófago, e assim por diante. Então, uma via bidirecional, né? Potencializa. Sobre os linfócitos T, né? O linfócito T CD4, né? O linfócito T helper, ele ajuda, né? Promove modula a resposta inflamatória. Existem mais do que 3 subtipos, né, mas envolvidos aí diretamente em inflamação, que a gente sabe. Existe o helper TH1, o helper TH2 e o helper TH17. Então, o TH1 secreta interferon gama, como a gente viu, interferon gama ativa o macrófago para a via clássica. Ou seja, o T helper 1 é pró-inflamatório. Enquanto o T helper 2, né, o TH2, secreta interleucina 4, 13 e 5, que recruta eosinófilo, né, mas acaba ativando o macrófago. A gente viu que principalmente o 13 e o 4 ativa o macrófago para a via alternativa. Então a gente pode dizer que o TH2 tem um efeito anti-inflamatório. Ele tem aí um quê de pró-inflamatório, porque recruta os eosinófilos para eumintos, né? Ascaris é extremamente importante, tá? Mas a grosso modo, pensando na cascata de inflamação em si, ele ativa o macrófago na via alternativa e a gente viu que tende a ter um efeito anti-inflamatório. E o TH17 secreta interleucina 17, que acaba induzindo aí a secreção de quimiocinas e recrutam mais neutrófilos. Então a gente pode ter aquelas inflamações crônicas e agudas ou crônica agudizadas. E quem faz isso muito é o linfócito helper, né, TH17. Então a gente pode dizer que TH1 e TH17
estão envolvidos na defesa contra muitos tipos de bactérias, né? Também doenças autoimunes. E o TH2 são importantes para a defesa de eumínticos, né? Ligado então porque ele chama os eosinófilos. Os eosinófilos que atacam os eumínticos, né? E também a gente sabe que os eosinófilos são células, entre aspas, da alergia, né? Bastante relacionada à alergia. A gente viu mais um gráfico só um pouquinho com mais interleucinas que secretam e quem ativam. Então, se eu tenho no meio ambiente, no microambiente, bastante interleucina 4, vou fazer com que aquele linfócito T tenha uma resposta TH2, que por sua vez secreta interleucina 4, 5 e 13. A gente já viu que ativa aí o macrófago na via alternativa, anti-inflamatória. Interleucina 6, o TGF-beta, junto com outras interleucinas, 23, vai ter a resposta TH17. E o interferon gama, a resposta TH1, que secreta interferon gama. E a gente já viu que o interferon gama ativa a via clássica dos macrófagos, então um efeito pró-inflamatório, né? Esse é aquela bola de neve que eu descrevi para vocês, onde o linfócito T ativa o macrófago ativado ativa o linfócito T ativado ativa o macrófago e assim por diante. Mais um gráficozinho aqui com mais interleucinas que resume bem o que a gente falou até agora. Sobre os linfócitos B, né, quando ativados, virando plasmócito, então aqui uma figura que a gente consegue ver a roda de carroça, né, o plasmócito, então sempre o núcleo rechaçado para a periferia do citoplasma, um halo claro perinuclear. Esse é o protótipo aí do plasmócito, né, que a gente vê outro, então sempre rechaçado. A gente sabe que o plasmócito é a célula que vai produzir os anticorpos, que a gente vai ter uma resposta um pouco mais específica para determinados organismos. A gente está em voga muito isso agora, né? Com aqueles testes de IgM, IgG para COVID, enfim. Mas o que é IgM e IgG? São imunoglobulinas, né? Imunoglobulinas são anticorpos, vulgarmente chamados de anticorpos. Imunoglobulina, a gente sabe que tem imunoglobulina A, né? D, E, M e G, né? Então a gente fala IgM, IgG, e só para, já que a gente está falando sobre isso, o IgM é a primeira molécula que é feita, né? O primeiro anticorpo que a gente produz quando a gente entra em contato com o antígeno, né? Só que ela não é tão específica e ela é meio grande, ela é meio desajeitada. Então é o primeiro, por isso que todas as pessoas ficam falando, a IgM está numa parte da doença ativa, né? Porque ela é mais precoce. Já o IgG é um anticorpo que é feito num segundo momento, ele é menor e ele é mais específico. E é isso que a gente quer para ter a cura sustentada, né? Quando a gente faz uma vacina, por exemplo, a gente quer ter, quando a gente fala, desenvolveu anticorpos. Na verdade, IgM, IgG, IgA, tudo isso é anticorpo, né? Mas quando a gente fala assim, no jargão, desenvolveu anticorpo, a gente está falando especialmente da IgG, tá? Isso cai um pouco por terra quando a gente está analisando, principalmente agora com o Covid, isso com bastante em voga. Isso foi até bom que todo mundo começou a estudar ou revisar um pouco de imunologia, até porque é bastante questionado pelo paciente, né? A gente tem que ter uma ideia, já que imunologia é dado tão precoce na faculdade e a gente fica com uma sensação de que ela não é útil, ou ela é decoreba, ou principalmente que ela é só para cientista, né? E aí vem o Covid aí para derrubar isso por terra, que a gente tem que ter pelo menos os conceitos básicos, se é que eu posso dizer assim, de imunologia muito sólidos. Ainda mais na época da medicina que a gente está vivendo agora. Os linfócitos também podem se juntar, formando os agregados linfóides, né? Acaba lembrando o linfonodo. Então acontece bastante em doença autoimune, como na artrite reumatoide e na tireoidite de Hashimoto. Então aqui mostrando o plasmócito, olha só, aquele núcleo em roda de carroça, né?
sempre rechaçado para a periferia do citoplasma, aqui ó, a célula inteira, citoplasma, e aqui o núcleo rechaçado. Aqui formando os agregados linfóides, né, os linfócitos B e T. Né, no HE parece sempre a mesma célula, mas quando a gente faz uma imunistoquímica a gente consegue separar bem. E olha só, mostrando aí a tireoide de Hashimoto, formando exatamente os mesmos agregados linfóides que a gente encontra no linfonodo. Né? A artrite reumatoide também, às vezes não é tão claro, mas estão aqui os agregados linfóides. Outras células que participam da inflamação crônica, né? Os eosinófilos que a gente discutiu, principalmente com a resposta TH2, mastócito e também neutrófilos, né? A gente viu no TH17. Mas essencialmente são as células monomorfonucleares que desempenham esse papel. Os eosinófilos, né? Aqui mostrando, então tem esses grânulos eosinofílicos, por isso esse nome, né? Ele é repleto de grânulos. E quando eles estão em bastante quantidade assim, ficam fáceis de ser visualizados. E o núcleo clássico é esse núcleo em halter, né? Parece aqueles pesos de academia, uma haste no meio ligando como se fosse dois núcleos, mas é um só. Outra parte extremamente importante na inflamação crônica são os fatores de crescimento. Né? Fatores de crescimento então, são substâncias, na maioria das vezes proteínas, que estão diretamente ou indiretamente ligadas ao ciclo celular, à multiplicação. Porque se são fatores de crescimento, né, como o próprio nome diz, alguma coisa tem que crescer, tem que proliferar. Se tem que crescer, tem que proliferar, tem que ter a ver com o ciclo celular, né, para poder multiplicar. Então, todos esses fatores de crescimento, né, quando eles ativam principalmente aquelas células quiescentes, eles fazem com que elas saiam lá do G0 e entrem em G1 e comecem a se multiplicar. Então, os principais aí ligados à inflamação, né? O EGF, ó, epidérmico, então fator de crescimento epidérmico, né? Growing, G de growing, então fator de crescimento epidérmico. Como o próprio nome diz, estimula a proliferação de células epiteliais, mas também de fibroblastos. O derivado de plaqueta, né? PDGF, estimula a proliferação de endotelial muscular lisa e estimula a migração, então chama para o local fibroblasto e macrófago. Né? Eles não fazem a multiplicação dessas células, mas eles migram, fazem com que essas células cheguem lá. Né? O FGF, fator de crescimento fibroblástico, e como o próprio nome diz, estimula a proliferação de fibroblasto, mas também, até pela ativação do fibroblasto, ajuda a neoformação. Então, a gente degrada a membrana basal, faz literalmente buracos lá na matriz extracelular para que eu possa construir um vaso ali no meio. Né? Então, ali também ajuda na migração de células endoteliais e na proliferação também um pouquinho. E o vascular, o VEGF, né, de células endoteliais, então está aqui também. E o TGF-alfa e TGF-beta, né, que são fatores transformadores do crescimento alfa e beta. O alfa estimula a proliferação, né, de células epiteliais e fibroblastos, e o TGF-beta inibe o crescimento. Então a gente viu lá no início que na resposta M2 do macrófago, ele também está envolvido o TGF-beta, né, que é a via alternativa, que é a via que cessa a inflamação. Então, a gente viu as características morfológicas, né, da inflamação crônica, então as células monomorfonucleares, a destruição do tecido e, ao mesmo tempo, a tentativa de cura. Então, aqui mostrando no pulmão exatamente isso, né? Que essas duas figuras sintetizam o que a gente discutiu até aqui. Então, né, lembrando, na crônica, monomórfico macrófago linfócito plasmócito, destruição tecidual pelo próprio agente agressor, mas também pela resposta das células inflamatórias, e a tentativa de cura, que é substituir aquele tecido danificado, vai ter que pelo silver tape humano, que é o tecido conjuntivo, né, levando à fibrose. Então, quase um hallmark também, é um hallmark da inflamação crônica,
ter fibrose, né? E aí não importa muito se a gente está num tecido lábil, que poderia ter uma regeneração. Se a gente tem uma inflamação crônica, pelo menos alguma parte vai ser por reparo, por fibrose. Então vamos ampliar essa figura, olha só, o mesmo pulmão, numa inflamação aguda, em que a gente consegue ainda perceber os septos, né? Aqui onde eu estou passando a seta. Nos septos, olha só, eu tenho os vasos sanguíneos, que numa inflamação aguda eles estão o quê? Estão vasodilatados, lembra? O fluxo sanguíneo diminui, então eles ficam repletos, né? Eles ficam cheios. Então, ó, fica fácil de ver os vasos sanguíneos, ó, repletos de hemácias. Então, parece que todo o espaço, né? toda a trave aí, o parênquima está sempre com vaso dilatado e dentro dos alvéolos cheio de neutrófilo, né, que extravasou para combater o agente, né, numa pneumonia, por exemplo, bacteriana. Tanto é que às vezes a pessoa tosse e sai o quê? Sai catarro, sai muco, sai pus. Na verdade está expelindo tudo isso daqui. Então, numa inflamação aguda, a gente vê, né, exatamente isso. Neutrófilos acabam preenchendo os espaços alveolares e os vasos ficam congestos. E olha só, isso aqui também, na inflamação crônica, a figura abaixo, também é um pulmão e na mesma ampliação, gente. Tá? Estou na mesma magnificação aqui. Então, olha o que acontece na inflamação crônica. Eu tenho destruição. Olha só, eu tenho células inflamatórias crônicas, né? Os linfócitos aqui, até macrófagos também, mas os linfócitos especialmente, ó, fazendo até agregado linfóide. Olha só, olha a espessura da trave aqui, né? Do septo alveolar. Olha a espessura do septo aqui, né? No mesmo aumento. Ou seja, eu tive uma destruição do parênquima e fez o quê? Colágeno. E olha como é que ficou o alvéolo, ó. E ele fica ilhado. Como é que a gente faz a respiração, né? A osmose. Olha só, vamos pegar esse alvéolo que não está tão preenchido. O ar fica em contato com os vasos, né? Com os vasos sanguíneos aqui nos septos e faz por osmose a troca gasosa, correto? Como é que o ar vai fazer troca gasosa com baita espessamento? Né? Não tem. Então, essa parte do pulmão, infelizmente, já não tem sua função preservada, se é que tem alguma função. Né? Então, inflamações crônicas levam ao quê? A destruição do parênquima, que vai ser feita a substituição por colágeno, e aí, no caso aqui do pulmão, a troca gasosa vai estar comprometida, pelo menos essa região da figura. Né? Se é no coração, não vai ter fibra contrátil, né? Então aquela região que colocou colágeno não vai contrair direito, né? E assim por diante. Então vai levando em todos os órgãos. A inflamação crônica ela ainda também pode ser classificada, né? Em específica ou inespecífica. Quando ela é específica? Quando ela faz uma resposta que a gente fala granulomatosa, quando ela forma granulomas. A gente já vai ver isso daí. E se ela não forma granulomas, se as células inflamatórias crônicas, lá, as monomorfos nucleares, os macrófagos, linfócitos, plasmócitos, estão distribuídos ao acaso, a gente fala inespecífica. Por que é importante isso? Porque são poucas doenças que fazem o aspecto granulomatoso. Então, quando você receber um laudo que tem um granuloma, o seu leque de opções reduz. Dependendo do órgão que você está analisando, reduz para 2 ou 3 doenças. Né? Então você já sabe como tratar. Então, falando primeiro da específica, né? A granulomatose é um padrão diferente, um padrão distinto. Né? Então, forma um agregado, olha só. Aqui no meio está o agente. Então, eu tenho linfócitos, macrófagos, plasmócitos às vezes. Os macrófagos se juntam formando células gigantes, a gente já vai ver esse detalhe aqui, para combater um agente aqui no meio. E geralmente no centro de um granuloma tem destruição, tem necrose, mas nem sempre. É aquilo, como eu disse para vocês, é encontrar um número limitado de doenças, infecciosas ou não. É praticamente um esforço das células para tentar conter, né, ou matar aquele agente ou não deixar ele se multiplicar. Então, o nosso exemplo clássico aqui no nosso meio é a tuberculose, né? Então, fica aqui aquela necrose do tipo caseosa,
né? Vocês já devem ter visto isso nas aulas de patologia básica. Então, no nosso meio, as doenças mais comuns seriam tuberculose, as chamadas micoses profundas pelo paracoco, blastomicose, mais na América do Norte, blastomicose, mais o paracoco aqui na América do Sul, estágio terciário da sífilis e hanseníase, né? Na microscopia, então a gente vai ver uma agregação, né, de macrófagos que podem se transformar em células gigantes. Então, olha só, vira uma única célula, praticamente um citoplasma núcleo, mas vários núcleos. Vários citoplasma, um citoplasma único, né, amplo, e dentro, ó, vários núcleos. Então é uma célula gigante, é uma junção de vários macrófagos. E, olha só, isso não é para decorar, isso é para entender. Isso, na verdade, são descobertas que facilitam o nosso tratamento. O que acontece é que quando a gente está numa fase inicial de medicina, a gente encara isso como decorar, né? Que não é o correto. Por quê? De acordo com a posição desses núcleos, eu posso chamar essa célula gigante em Langhans, ou posso chamá-la de corpo estranho, né? Então, se eu tenho núcleos na periferia, a gente fala que é célula gigante de Langhans. Se os núcleos estão irregulares, igual nessa figura, é célula gigante do tipo corpo estranho. Tá, e daí? E daí que ela pode fazer núcleo periférico e ser chamado de Langhans, ou são núcleos irregulares e chamado de corpo estranho. E daí? Qual que é a utilidade disso? A utilidade é o seguinte: quando eu vejo que a célula gigante é do tipo Langhans, eu chamo aquele granuloma de tipo imune ou epitelioide. Então, tem alguma coisa, ele tem esse nome imune, né? Tem alguma coisa induzindo uma resposta imunológica, né? Imunogênica. Então, sempre que a gente tem uma resposta, ou quase sempre, granulomatosa com células gigantes do tipo Langhans, eu tenho o tipo, ou também posso chamar de granulomatose imune ou granulomatose epitelioide. Então, como o próprio diz imune, dando uma resposta imunogênica, né? Então, acontece em infecções, né, como na tuberculose e no paracoco, ou também aquelas doenças autoimunes, né? Então, também encontro as células gigante do tipo Langhans. O contrário, o outro tipo, né, a resposta específica granulomatose do corpo estranho, é quando eu tenho a célula gigante do tipo corpo estranho. E como o próprio nome diz, geralmente é uma resposta a um corpo estranho, né? Fio de sutura, talco, alguma substância injetada, principalmente agora com os procedimentos estéticos, né? Isso vem aumentando. Então, eu vou ter bastante célula do tipo corpo estranho. Então, aqui mostrando as células, a célula gigante do tipo Langhans, né? Mas aqui ainda numa etapa antes dos macrófagos se juntarem, então a gente fala macrófagos epitelioides, por isso que o outro nome é granuloma epitelioide, né? Mas depois que elas se juntam, olha só, os núcleos sempre ficam arranjados na periferia. É bem bonitinho de ver, né? Aqui está tendo uma resposta imune, aqueles macrófagos epitelioides estão ativados, estão começando a se juntar, e aqui eles se juntaram, ó, e os núcleos todos na periferia. E do corpo estranho, ó, os núcleos todos isolados, aqui, ó, tentando fagocitar um corpo estranho, né? Aqui uma imagem negativa do corpo estranho. Olha, fio cirúrgico, ó, os núcleos todos irregulares, então a célula tentando fagocitar um fio cirúrgico, olha só. Outra aqui também, ó, fio cirúrgico. Corpo estranho, né? Então, núcleos no centro, espalhados, sem uma forma definida, né? Então, ó, do tipo Langhans, o protótipo é uma célula gigante, mas as células ficam na periferia, os núcleos ficam na periferia, desculpe. Então, resposta imune. Então, o que é feito na prática? Quando eu encontro uma célula dessa, eu tenho que pensar, se é no pulmão, em tuberculose, né? Se é na pele, paracoco, às vezes eu não acho o micro-organismo, mas eu achei a célula de resposta.
Então consigo dar um norte para o tratamento. E pelo contrário, quando eu tenho um granuloma com células do tipo corpo estranho, ó, aqui fagocitando corpo estranho, eu tenho que indagar o paciente, espetou alguma coisa, fez algum procedimento estético, passou por alguma cirurgia e assim por diante. E às vezes isso radiologicamente confunde, às vezes acha que é alguma lesão proliferativa, uma neoplasia, enfim, e aí quando faz biópsia a gente acha células gigantes. Então no nosso meio, tuberculose, hanseníase, sífilis, doença da arranhadura do gato, sarcoidose, doença de Crohn, todas essas fazem tipos de granuloma, A tuberculose, granuloma tipo imunicasioso, hanseníase, a gente vê às vezes o bacilo dentro do macrófago, goma sifilítica e assim por diante. Então, em resumo, da inflamação crônica é uma resposta prolongada, certo? Então, aqueles estímulos inflamatórios são persistentes, são causadas por vários fatores, mas em especial, micro-organismos que sobrevivem àquela parte de inflamação aguda, sobrevivem àquela eliminação, mas também aí agentes tóxicos a longo prazo, vírus, também fazem uma resposta insidiosa, autoimune, pode já diretamente começar com a inflamação crônica. E lembra, o que caracteriza a inflamação crônica? A inflamação por si só, mas lesão de tecido e tentativa de reparo, tudo ao mesmo tempo. Tudo está ocorrendo ao mesmo tempo. O infiltrado da inflamação crônica é o monomorfo nuclear. Então, monomorfo nuclear composto por macrófagos, linfócitos e plasmócitos. A gente viu que pode ter eosinófilo, neutrófilo, enfim, mas o protótipo são essas células monomorfo nucleares. Tem que existir as monomorfo nucleares, senão não consigo classificar em inflamação crônica. As citocinas, são aquelas principais produzidas pelos macrófagos e linfócitos, em especial os linfócitos T ativados. Até a gente viu a resposta TH1, TH2 e também TH17. E lembrar ainda que a gente pode classificar a inflamação crônica específica e inespecífica. Específica é quando ela forma o granuloma. E lembrar que o granuloma a gente pode dividir ainda em do tipo imune e do tipo corpo estranho. Então, a gente chegou aqui no final. Com as aulas da doutora Ali, vocês vão discutir bastante essa fase aqui de remodelação, de fazer o reparo, de produzir o colágeno. Na aula passada, a gente já discutiu um pouquinho das pessoas que têm queloide, que na verdade então é produzido colágeno em excesso ou tem uma produção em excesso ou tem uma etapa de remodelagem um pouco mais não funcionante, Então, mas o fator final é o mesmo, Eu tenho colágeno demais, por isso fica aquela cicatriz errática, Então, se a gente olhar aqui, por outro gráficozinho interessante que eu encontrei, olha só, inflamação aguda, agente destruído, acabou, cura. Com cicatriz ou sem cicatriz. O que vai determinar? Se está em célula lábil, quiescente ou permanente, certo? Se é uma aguda persistente, pode ser por um agente biogênico, a gente viu que forma pus, então acaba fazendo um abscesso. Pode ser, se não for por um agente não biogênico, vai fazer uma inflamação crônica inespecífica. Se é um agente antigênico, tem resposta antigênica, induz a resposta antigênica, e é onde difícil digestão, eliminação, a gente vai ter aquela resposta crônica específica com granuloma. Se for mais fácil, uma inespecífica. E se for um agente inerte, vai fazer um granuloma do tipo corpo estranho. Claro que inflamações agudas de repetição, vivem se repetindo, acaba também induzindo a cicatrização, por reparo. Então acaba tendo um defeito. Então, pessoal, até a discussão, mas quem quiser me mandar um e-mail, fique à vontade. Então, até a próxima.